Bom dia, bom dia, bom dia. E coisa boa! Bom dia, mulheres maravilhosas! Segunda-feira! Eba! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira, fim de mês de novembro, ritmo de Copa do Mundo. E aí? Quem que tá pronta para uma semana mais leve, para uma semana de poder, para uma semana que te leve aonde você quer chegar? Tudo bem com vocês? Bom dia para quem tá chegando. Tô aqui hoje com a minha aguinha morna com limão, porque para mim essa aguinha morna é tão bacana quando eu quero assim dar uma limpada para começar a semana, sabe? Ela ajuda a ativar o metabolismo, ajuda a limpar aquilo que foi em excesso também, né? Então, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Hoje a gente tem um tema super importante aqui no Manhãs de Poder. Vamos falar sobre uma coisa que normalmente nos paralisa e faz com que a nossa semana não possa ser poderosa. Então vai chegando pra cá, vai chamando as amigas. Esse é aquele momento que você manda o aviãozinho e diz: acorda, menina, vem pra cá, vem assistir essa live, menina, você tá precisando, não se perde não, chega mais, chega com a gente, vem ouvir esse Manhãs de Poder, só vem, só vem. Bom dia para quem está chegando, sejam muito bem-vindas, que a nossa semana possa ser muito poderosa e muito maravilhosa. Bom dia, Andréia, um dia lindo para nós. Florianópolis acordou nublada, mas a luz que está dentro ajuda a gente, né, a manter essa energia. Bora lá compartilhar essa live, trazer mais mulher pra cá. Quem é que estão tudo dormindo hoje, porque tem jogo do Brasil, será que é isso? Muito bem, bom dia, Nádia, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar de um tema super importante. Enquanto vocês vão chegando e a gente vai aquecendo os motores, vamos começar com uma canção? Hoje a gente vai falar sobre medo, e eu gosto muito dessa música porque todas as vezes que eu sinto um medo, algo que esteja me incomodando, eu costumo cantar essa música, botá-la bem alto em casa, para que eu possa espantar esse lugar do medo. Então, vamos à capela, na segunda, sem medo de ser feliz? Se você souber, canta aí do outro lado junto comigo. Ela é assim, ó. Pode falar que eu não ligo, agora amigo, eu tô em outra. Eu tô ficando velha, eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou, eu tô na estrada, eu nunca sei a hora, eu nunca sei de nada. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho, que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como um dom, em cada canto eu vejo o lado bom. Pode falar, não me importa, que eu tenho de torta, eu tenho de feliz. Vou cambaleando, de perna bamba e solta. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho,
que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como um dom. Em cada canto eu vejo o lado bom. Bom dia, bom dia, bom dia! Manu Magalhães, velha e louca. Quem aí já passou batom vermelho para sua segunda-feira? Eu já vesti o meu batom vermelho e essa música tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Hoje é segunda-feira, última semana do mês de novembro, e eu quero falar sobre medo. Porque aquilo que a gente aprende a falar não nos engole, aquilo que a gente engole nos destrói. Então, bora olhar um pouquinho para esse medo que paralisa, para poder dançar com ele e tornar nossa semana muito mais poderosa, não é verdade? Bom dia, Nádia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todas vocês que estão chegando. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse é o Manhãs de Poder, um encontro que nós fazemos todas as segundas e quartas-feiras às 7h30 da manhã. Nós temos um grupo de WhatsApp, porque essa live ela não fica salva no Instagram. Instagram é o nosso lugar de encontro, mas para você ter acesso a essa gravação, poder curtir tudo, você tem que estar no nosso grupo de WhatsApp. Então vai lá na minha bio, clica em Manhãs de Poder e entra no grupo. Ele é totalmente gratuito e tem o objetivo de nos aproximar nesse papo aqui tão importante. E hoje o tema que eu escolhi para essa segunda-feira é o medo. Hoje nós vamos olhar para o medo. E a minha música de hoje, né, Velha e Louca, da Malu Magalhães, primeira vez que eu ouvi essa música eu falei, nossa, tem tudo a ver. Porque usar batom vermelho foi para mim por muito tempo um medo. Bora colocar nossos medos na mesa essa manhã? Vamos lá? Então, eu tinha medo de usar batom vermelho porque normalmente o medo vem ligado com o julgamento. Vocês já viram que os dois andam assim, de mãos dadas, grudadinhos? Pois é. E quando eu botava batom vermelho, na minha cabeça o medo que vinha era: vão me achar muito exagerada. Eu vou estar muito chamativa. Além de medos mais profundos, né? De crenças enraizadas que diziam: batom vermelho é coisa de prostituta. Mulher direita não usa um batom tão vermelho. Faz sentido para vocês alguns desses medos? Alguém se identifica com eles? Deixa eu ver vocês aqui. Bom dia, Denise, bem-vinda. Bom dia, minha mamãe linda, sempre aqui com a gente. Sexta-feira ela vai estar aqui, que delícia. Bom, esse lugar, né, de identificar os nossos medos. Eu acho que por muito tempo na minha vida, os meus medos me engoliram porque eu não tinha coragem nem de dar nome para eles, muito menos de olhar para eles. Essa semana eu recebi uma mensagem, uma das minhas alunas da mentoria me marcou e disse: eu aprendi a olhar para a sombra com você. E como é maravilhoso poder olhar para as sombras, porque isso faz a gente ancorar a luz. E aí eu te pergunto, você tem dificuldade de olhar para os teus medos? Você tem dificuldade de entrar em contato com a parte feia que está em você? Porque aí a gente fala assim, deixa pra lá, eu não vou lidar com isso não. Não, deixa pra lá. Ficar olhando pro que é feio, ficar olhando pro medo, não, vamos focar em coisa boa, não é? A gente diz assim, deixa eu focar em coisa boa. Só que a gente só pode focar em coisa boa quando a gente encarou o que é ruim, aceitou o que é ruim e disse, tá bom, eu tô te vendo, eu quero escolher outra coisa. Percebe? E às vezes não é isso que a gente faz. A gente não encara e aí a gente tenta focar no positivo. Só que aquele negativo tá ali, pedindo para ser olhado, dizendo, ei, olha para mim, eu tô aqui. E muitas vezes a nossa vida trava em vários níveis porque a gente não se
permite olhar para aquele medo. Bom dia, Virgínia, que bom que você está com a gente. Sempre gostou de batom vermelho? Olha que delícia, né? Se recusava a usar batom rosa virgem. E como é isso, né? Parece que quando a gente decide uma coisa, os medos, eles fazem fila no nosso lado. Hoje eu coloquei uma frase para quem tá lá no grupo de WhatsApp que dizia, né? Cuidado com o medo. Ele costuma roubar os sonhos. Um minuto de silêncio até para isso. Quantas vezes na tua vida tu deixou o medo roubar os teus sonhos? E aí vamos combinar que o medo, ele atua em 3 esferas, né? Na esfera do julgamento, do que eu sou ou do que eu deixo de ser. Na esfera da capacidade, que é o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E na esfera do merecimento, né? Aquilo que eu mereço e aquilo que eu não mereço. E aí nessa dança do medo atuar dentro de nós, muitas vezes os sonhos voltaram para a gaveta. Muitas vezes eu não consegui realizar. Eu me estagnei. Quem aí tá se sentindo meio estagnada nesse final de ano? Nossa, o ano tá acabando, tinha projetos que eu queria tirar do papel, eu não tirei. Sonhos que eu queria realizar e não realizei. Essa sensação de estagnação é uma das coisas que mais faz a gente desanimar na vida, né? E aí dizer, ai, mais uma semana, mais uma segunda-feira. E aí a gente sai arrastando corrente, né? Já começa assim, bom dia pra quem, né? Por quê? Porque começa a ficar difícil olhar para a vida, olhar para frente, se o medo é o meu carrasco. E aí eu diria para vocês que só existe 2 lugares para o medo estar. E o medo, ele vai existir sempre. Algumas pessoas dizem que a coragem é a ausência de medo, mas eu diria para vocês que não é. A coragem é a capacidade de agir com o coração, apesar do medo. Porque o medo vai estar sempre presente, ele é um mecanismo de regulação do nosso sistema, do nosso corpo. E ele é uma das nossas emoções básicas, né? Nós temos algumas emoções básicas: alegria, tristeza, raiva, medo. São 4 emoções básicas. E a gente não vai conseguir se livrar delas. Então, se não é possível se livrar do medo, o que a gente pode fazer com ele? A gente pode fazer com que ele não seja mais o carrasco da nossa vida e aprenda a ser o nosso conselheiro. Fazer a gente pensar, ponderar situações, mas não ser o carrasco da nossa existência, né? E aí, Vanessa tá trazendo uma questão aqui nos comentários que era exatamente o que eu queria perguntar para vocês. Eu trouxe o batom vermelho agora cedo, né? Mas eu queria perguntar qual que é o medo que tem te travado? Qual é o medo que tem tanto poder na tua vida que faz muitas vezes você não realizar aquilo que você gostaria? E ela tá falando, né? Sempre tive medo de me expor e isso refletia na forma de eu me vestir. Então, esse medo da exposição. No meu livro do Poder da Palavra Falada, inclusive quem não tem é um bom presente de Natal, viu? E quem tem também, né, que pode dar de presente de Natal. Eu falo sobre o medo do ridículo, né? Eu digo que o ridículo, ele veste uma gravata borboleta bem grandona e ele fica encarando a gente dizendo assim, ai, que ridícula. Nossa, como você é ridícula. Meu, que ridícula. E aí a gente vai, ó, travando. E aí a gente vai deixando de fazer, deixando passar. E o medo tem um irmão mais novo, que é a frustração. Quanto mais eu deixo o medo
me tomar, menos eu consigo agir e, consequentemente, mais eu me frustro. E aí, a cada frustração, eu vou ficando mais estagnada, porque eu vou dizendo, pra que eu vou tentar? Vai dar errado, eu não consigo. Faz sentido para vocês? Tragam para mim mais alguns exemplos de medos que vocês já tiveram ou de medos que estão latentes hoje, para a gente olhar um pouquinho para eles. Vamos botar os medos na mesa, sem medo. Aqui é sempre um espaço seguro para a gente olhar, para a gente refletir sobre. Tem uma semana vindo aí pela frente. Quais são os medos que você está tendo essa semana? Que talvez podem te paralisar, podem fazer com que você não consiga dar o próximo passo rumo à tua semana, rumo àquilo que você está buscando. Evelyn, bom dia, que bom que você está com a gente, feliz que está fazendo sentido. Bom dia, Lu, que bom que você chegou, Adriana também. E percebam, a gente convive com o medo diariamente. E quando ele não tá dentro, ele tá fora. Vou contar para vocês um episódio que me aconteceu ontem. E na hora eu pensei, nossa, eu preciso contar isso para as meninas amanhã, né? Quando a gente estiver na live. Finalzinho do dia, iniciozinho da noite, assim, eu saí com meu marido e com os meus filhos pra gente andar. Eu moro no Campeche, aqui em Florianópolis. E a gente tem uma avenida bem gostosa para caminhar, né? E a minha filha foi de bicicleta, tem uma ciclovia, e a gente tava passeando com o cachorro, caminhando. E aí ela tava com uma fita de crepom que ela pegou na escola, e ela tinha brincado com aquela fita o dia inteiro. Ela fez uma chupeta para boneca, e aí era uma chupeta comprida. E ela decidiu, mamãe, eu vou amarrar na bicicleta essa fita, porque aí conforme eu pedalo a fita vai voar. E ela botou uma florzinha na ponta. Então ela tava assim, muito feliz, né? Com aquela fitinha amarrada na bicicleta e pedalando. E para mim sempre foi um desafio e uma superação permitir que eles andassem de bicicleta em lugares movimentados, né? Porque essa avenida é uma avenida, por mais que tenha ciclovia, ela é movimentada. Então eu sempre danço com o meu medo nesse momento. E aí ela vai me pedindo, mamãe, eu posso pedalar mais à frente de vocês? Aí eu digo, pode, você pode ir até a próxima esquina. Aí na próxima esquina você espera para depois pedalar. Ou você pode voltar na ciclovia e aí junto com a gente de novo, né? E aí assim eu vou usando o meu medo como conselheiro para que ela possa experienciar a vida, né? E aí o que aconteceu? Vinha vindo um rapaz de bicicleta no sentido contrário. A ciclovia tem duas mãos. E aí ele estava vindo rápido, né? E ela veio devagarzinho. E aí ele passou e diminuiu a velocidade, olhou pra gente, pra mim, pro meu marido, e falou assim, bem sério, olha só, essa fita que ela tem aí amarrada na bicicleta vai enroscar e ela vai se machucar. Aí eu olhei pra ele e disse assim, tá bom, obrigada. Mas foi ela que colocou. E tá tudo bem. E aí ele foi embora. E eu virei pro meu marido e falei assim, eu quero fazer uma camiseta escrita, eu não preciso dos seus medos. Obrigada. Percebe? Porque parece que diariamente, na interação com o outro, a pessoa quer jogar no nosso colo aquilo que ela tem medo. E se eu não fortalecer o que está aqui dentro de mim, aquele medo chega e vira meu. E eu vou virando uma esponja do medo do outro. E eu vou me condicionando ao viver. Se fosse há uns 10 anos atrás, eu tinha arrancado a fita da bicicleta da minha filha na mesma hora e dito, vai ser perigoso. Para com isso, não vamos fazer. É claro que eu estava observando. É claro que eu estava sendo cuidadosa. Mas eu não preciso deixar o medo me deixar de fazer. Por muitos anos na minha vida, eu fiz
com que o medo me deixasse de fazer o que eu queria fazer. Porque algo ruim ia acontecer. Percebe? Exatamente, Elza. Eu não preciso dos seus medos, eu já tenho os meus. E eu tô tratando os meus. Você fica com os seus medos, lida com ele. A gente não precisa usar o conselho para querer entregar os nossos medos de bandeja na mão do outro. Será que no teu dia a dia você está vendo os medos que são seus e os medos que são do outro? Será que você tem observado o quanto o medo tem sido um manipulador de uma marionete de fios que é você? Talvez você esteja sendo essa marionete cheia de fios que são os medos que fazem com que você não vá além. Duro, né? A gente tem que olhar. A gente tem que olhar. Você quer uma semana leve, mais potente? Quer sair desse lugar que você tá? Então aprende a olhar. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui pra mim. Andréia falou, eu aprendi a usar a ousadia, encarar e conquistar o que eu quero. Que maravilha. Ousadia faz muita diferença. Eba, todo sentido, Elza. Que bom. Que bom que as manhãs de poder estão fazendo sentido. Eu faço com muito carinho para vocês. Sempre que possível, divulguem, viu? Pra gente sempre ter mais pessoas por aqui, porque é utilidade pública, né, gente? A gente parar e refletir sobre certas coisas. Adriana, querida, um beijo para Belém do Pará. Deixa eu ver o que a Adriana trouxe dos medos pra gente. Medo de não conseguir mudar. Quero hoje trocar de local de trabalho. Medo de não fazer teatro e canto. Olha que coisa importante. Quando eu tenho medo de uma coisa que só depende de mim, eu preciso escutar o meu coração. Se só depende de mim fazer certas coisas, eu preciso escutar o meu coração e me colocar em primeiro lugar. Muitas vezes a gente não consegue fazer o que a gente gostaria de fazer porque a gente não se coloca em primeiro lugar. Estamos sempre colocando outras pessoas ou outras coisas nesse primeiro lugar. Então, a pergunta, Adriana, é: o que eu estou colocando antes que está me fazendo não me colocar em primeiro lugar e ficar com medo? Ivani Magalhães, que honra, meu amor. Bom dia, saudade de você, um beijo grande. Vanessa está dizendo, outro medo que eu tinha, mas que felizmente estou superando, é de achar que eu não faço, que o que eu faço não é bom o suficiente. Hoje eu dialogo com essa voz interior, tentando amenizar e negociar com esse sentimento. Lindo, Vanessa. Esse medo de não ser suficiente, ele tem muito a ver com essas raízes de julgamento, né? No trabalho individualizado que eu faço de contoterapia, a gente olha muito para os sabotadores, né? O que são os sabotadores? São vozes internas que se formaram lá na nossa infância para nos proteger de certas dores que nós tivemos. E essas vozes, elas ganham força, elas se cristalizam dentro de nós e nós vamos crescendo com elas. Só que quando a gente cresce, a gente não precisa mais daquela proteção toda. A gente pode encarar, mas elas continuam ali dizendo, não faz. Não faz, porque se você fizer vai dar problema. Ou só faz se for perfeito. Ou faz pelo outro primeiro, não olha para ti. E essas vozes, elas vão nos travando, nos estagnando. E aí eu faço uma pergunta. Será que é teu mesmo esse medo que você carrega? Né? Faço para todas vocês que estão aqui. Será que esse medo é meu ou esse medo eu recebi de alguém que eu amo? Talvez lá na infância. Porque as pessoas que nós amamos, principalmente as que fazem parte da nossa criação, do nosso crescimento, os chamados P's-programadores, trazem de forma intrínseca os seus próprios medos. E enquanto eles vão nos criando, eles vão nos formando, eles vão colocando esses medos na mesa. A minha mamãezinha, que está aqui presente nessa live, inclusive,
ela sabe que ela melhorou muito, mas por muitos anos ela trazia o medo, né, como uma coisa muito grande, muito forte nela. Medo daquilo de ruim que podia acontecer. E por muito tempo e por amor a ela, eu concordava com esse medo. E eu também me paralisava por causa do medo. E aí eu quero dizer primeiro que tá tudo bem sentir medo. A gente não precisa julgar esse medo e dizer que ele é certo ou errado. Mas a gente pode entender que nós somos maiores do que os nossos medos. E que quando a gente escuta o nosso coração, nós encontramos forças para superar, né, esse medo, sair desse lugar. E aí, quando a gente olha e diz assim, mas espera aí, essa mochila, né, vamos pensar que o medo é uma mochila que a gente carrega. Essa mochila que eu tô carregando, será que ela é minha mesmo? Será? Ou será que tem alguém que eu amo, que tem muito medo, e eu incorporei esse medo na minha vida? Ou será que quando eu soltar esse medo, eu tenho medo de não pertencer, de ser diferente das pessoas da minha família, das pessoas que eu convivo? E aí soltar esse medo é literalmente assumir a nossa essência e dizer, essa sou eu, olha só, e que bom ser eu, do jeitinho que eu sou. Jane tá falando, medo de não agradar, eu tô superando a cada dia. E acho que o medo se alimenta demais dessa nossa necessidade de agradar. Quanto mais a gente tenta agradar, menos a gente consegue, tá, gente? Porque agradar é querer se moldar ao que o outro precisa. E tudo que a gente mais precisa é ver alguém de forma autêntica, para que a gente possa se inspirar. Então, todas as vezes que vocês estiverem nesse lugar do medo de agradar, volta para si mesmo e pensa, então eu vou me agradar. O que me agradaria nesse momento? Porque quando a gente se agrada, nós voltamos para o centro. E aí a gente entrega. E se o outro vai gostar ou não, faz parte daqueles 50% que só compete ao outro. Porque a vida, o se relacionar, é uma dança de 50 a 50. Eu tenho o meu 50%, você tem o seu. E a gente não pode cuidar dos 50% do outro. Então, se vai ser bom o suficiente, se vai agradar, se o outro vai gostar, eu não tenho como saber. Eu tenho como cuidar dos meus 50%. E aí a Adriana tá falando, né? Meu perfeccionismo me impedia de realizar sem me julgar. Agora faço compreendendo que feito é melhor que perfeito. Ó, que lindo, já são os frutos do nosso trabalho juntas, né, Adriana? Que alegria ver isso. E o perfeccionismo, ele tem muito a ver com esse lugar de não se colocar em risco. Porque eu quero tão perfeito que eu nem me movimento para fazer. E aí o medo fica cristalizado, né? E assim, gente, perfeição não é coisa de ser humano não, tá? Nós somos bem humanos. E o erro faz parte dos nossos processos. Quem aí tem medo de errar? Esse é um medo que me assolou por muito tempo. Não posso errar. Não posso apostar porque senão vai dar errado. E aí o que eu vou fazer se der errado? Só que o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Se a gente olhar para o erro como uma possibilidade de crescimento, aí sim a gente vai além. Mas quando a gente não quer errar, não quer fazer errado, a gente entra num estado de rigidez que faz a gente nem fazer. Então, o medo, ele é essa energia que pede pra gente olhar para dentro, ouvir o coração e dançar, né? Ó, a Lu tá trazendo um medo também que é muito importante de olhar, que é o medo de me posicionar diante do outro para não magoar.
Tenho muito medo disso. Lu, essa questão dos 50% que eu tô falando aqui se encaixa completamente, tá? A gente nunca sabe o efeito da nossa palavra pro outro. E se posicionar tem a ver com limite seguro. Eu não preciso ser mordaz, mas eu posso ser cirúrgica. Ser cirúrgica é ir direto ao ponto e dizer, olha só, isso aqui não dá. Isso aqui eu não gosto. Isso aqui não. Parou. Parou por aqui. Não. Isso é ser cirúrgica. Aí, se o outro se magoar, o quanto isso diz respeito a você e o quanto isso diz respeito a ele, ao outro. Percebe? Porque muitas vezes a gente fica paralisado no medo na vida porque a gente está o tempo inteiro focando no outro. No que o outro vai sentir, no que o outro espera, no que o outro deseja. E cadê você nessa dança? Percebe? É claro que o sentimento, e aí eu gosto muito mais do sentimento de compaixão do que o de empatia, porque na empatia, no se colocar no lugar do outro, a gente se perde da gente às vezes. E empatia é uma coisa que precisa de treino para a gente conseguir acessar. Então eu sempre gosto de dizer, começa pela compaixão, percebe? Começa pela compaixão. O que é compaixão? É poder observar o outro do meu lugar. Eu vejo você, eu vejo a sua dor, mas olha só, eu preciso dizer isso. Ou eu preciso colocar esse limite. E aí vamos combinar, né, que mágoa é má água. É uma energia parada, uma água parada dentro de nós. E se o outro tem cultivado mágoas, isso diz muito mais sobre ele do que sobre você. Então a gente também começa a escolher as pessoas com as quais a gente quer se relacionar, quer se aprofundar. A gente não precisa abrir tudo da nossa vida para todo mundo. Escolha quais são as pessoas que vale a pena se posicionar. Escolha quais são as pessoas que realmente merecem as tuas palavras. Não esqueçam, gente, as nossas palavras são ouro, são pedra preciosa. Não joguem em qualquer lugar. Escolham aonde vocês colocam essas palavras. E olhem para esses medos como essa possibilidade de crescimento, de aprendizagem. Porque não olhar para o medo dói tanto ou até mais do que olhar. E aí, para a gente pensar um pouquinho nesse lugar de medo, vamos ouvir um conto? Esse conto é bem curtinho, mas ele é cirúrgico. Ele é um conto da Marina Colasanti, que é uma escritora que eu gosto muitíssimo. E fala sobre esse lugar, da força e do poder desse medo na nossa vida. E na contoterapia a gente fala, né? Quando a gente abre espaço para o conto chegar, ele começa a atuar lá dentro como um bálsamo, como um medicamento. Medicamento que talvez você está precisando para os medos que você vai enfrentar essa semana. Você vai sair dessa live e já vai ter um bando de medo te assolando. Eu também tenho os meus. E alguns estão latentes em mim essa semana. E aí a gente precisa chamar o medo para sentar, conversar, tomar uma xícara de chá, olhar para os nossos sonhos, lembrar de quem nós somos e de quem queremos ser, para que esse medo não seja a visita indesejada que chega e fica para todo sempre, mas que nos visite pontualmente para tomar chá e nos lembrar de sermos cuidadosas na nossa vida. Para sentir seu leve peso, é o conto de Marina Colasanti para essa manhã de poder de segunda-feira. Um dos maiores sonhos dela era ter um rouxinol. Eles eram tão lindos.
cantavam com tanta intensidade e encantavam o dia. No dia em que ela conquistou o seu rouxinol, ficou tão feliz. Sentia uma espécie de frenesi. Mas junto com esse frenesi, veio também o medo. Não queria que nada no mundo acontecesse com aquele rouxinol tão maravilhoso. Então, decidiu guardar o rouxinol dentro de uma caixinha. Afinal, era o lugar mais seguro para que nada acontecesse com o rouxinol. Só que ali dentro da caixinha era difícil. Era difícil ouvir o canto. Era difícil ver o rouxinol. E ela foi ficando tão chateada, pensando: tudo que eu queria era andar com meu rouxinol empoleirado no meu dedo. Andar por aí, eu e ele, vendo o mundo, as pessoas, deixando o canto dele se espalhar, deixando o meu sorriso se espalhar. Mas eu não posso fazer isso. Afinal, se eu colocar meu rouxinol empoleirado no meu dedo, ele vai voar, ele vai fugir e eu vou ficar sem nada. Então não, o rouxinol fica dentro da caixinha. Mas como o desejo e a vontade era tão grande, teve uma ideia. E se eu colocar o meu dedo juntinho com esse rouxinol? Então, decidiu, amorosamente, cortou o próprio dedo e colocou o dedo por uma fresta dentro da caixinha, para que lá dentro o rouxinol pudesse ficar empoleirado. E assim foi. Sem dedo, deixava com que o medo aprisionasse a fluência de vida que só pulsava dentro da caixinha. Para sentir seu leve peso, uma livre adaptação desse conto de Marina Colasanti. Como é que chegam essas palavras no teu coração? Quantas e quantas vezes na vida a gente corta nosso dedo e coloca dentro da caixinha junto com o rouxinol? Por medo de ser quem somos, por medo de fazer o que queremos, por medo de trazer para o mundo algo que faça sentido para nós. Como é que esse conto chega no coração de vocês, gente? O que é que ele provoca nessa manhã de segunda-feira? Para mim, esse conto, ele me traz esse lugar de coragem. E aí, o que você prefere? O que te falta para encarar? Percebe? E muitas vezes, para a gente encarar, nós precisamos cuidar da menina que mora dentro de nós, para que a mulher possa fazer o que tem que ser feito. Porque se a gente deixa as duas brigando, a mulher vai acabar cortando o dedo. Porque força para fazer as coisas nós temos. Só que às vezes, essa força faz a gente ficar dentro da caixa. Virgínia querida, o nome do conto é Para Sentir Seu Leve Peso. É da Marina Colasanti, mas não é exatamente como eu contei aqui, porque vocês sabem que o meu
Meu lugar enquanto contadora de histórias e narradora oral é trazer o processo de autoria na narrativa, então é uma livre adaptação a partir do conto dela. Drica, querida, receba um abraço. A Andréia falou que é forte e a Drica falou, eu me sinto dentro da caixa, mas eu tô saindo dela. Exatamente, que nessa semana você possa criar forças para sair, deixar esse roxinol sair de dentro da caixa. Não gaste a sua energia cortando o seu dedo. Coloque energia para ter coragem de deixar o roxinol empoleirado no seu dedo. Porque quem toma essa coragem inspira outras pessoas. E se eu tô aqui hoje falando para vocês, se o que eu falo para vocês faz sentido, é porque um dia, há 6 anos atrás, eu tive coragem de tirar meu roxinol na caixa. Eu parei de querer agradar e eu decidi que eu ia andar com meu roxinol por aí. E para quem fizesse sentido, nós estaríamos juntas. Para quem não fizesse, tá tudo bem também. E muito obrigada por vocês estarem aqui, porque isso quer dizer que tá fazendo sentido. Se vocês quiserem se nutrir mais para ir além do medo, hoje à noite nós temos a oficina Contoterapia para a Vida. Vai ser às 19h30, no Zoom, ao vivo. E nós vamos olhar para o nosso final de ano e para como a gente pode levar contos para o Natal e o Ano Novo, para que sejam ritos de passagem que diminuam o medo e que façam a gente poder ir para esse lugar de coragem. Então, se além do medo você tem vontade de estar comigo hoje à noite, me manda uma mensagem quando acabar de assistir essa live. Vem com a gente para essa roda, que vai ser muito poderosa. Eu vou entregar ouro hoje à noite para você sair e aplicar esse lugar de contos na sua vida, tá? E não esqueça que nós estamos com as encomendas abertas para o pacote de amor, que é uma forma da gente presentear além do medo. Vem revolucionar a tua forma de presentear. E nesse Natal presentei coragem, liberdade, amor para quem você ama. Vem conhecer esse pacote que é incrível. É um pacote físico que dura 7 dias para ser aberto. E que a pessoa que você ama, ou quem sabe até você mesmo, vai receber um presente por dia e um conto por dia para nutrir a sua alma até o Ano Novo chegar. Então, só vem, espero vocês. Qualquer dúvida, me chame em inbox. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, vai para lá para ter acesso à gravação. Talvez você chegou no meio dessa nossa conversa. E muito obrigada por estarem comigo. Ó, eu de laranjinha e amarelinho vou fazer minha pose agora. E eu vou esperar você printar, tá? E aí você vai compartilhar, me marca que eu quero te repostar. Se essa live fez sentido para você. A gente lida com o medo agindo. Se alguma das palavras que eu disse aqui hoje fez diferença para tua segunda-feira, então faz um print agora dessa imagem e marca sobre o medo. Escreve alguma coisa sobre o medo. Ó, vou fazer a pose. Tô esperando você printar. Me marca que eu quero te repostar para que a gente possa ir além do medo. Nós vivemos numa sociedade que está agarrada ao medo. A gente merece fazer diferente. Boa semana para vocês. Coragem para tornar o medo um conselheiro e não um carrasco. E quarta-feira nós estaremos juntas novamente. Lindo dia. Tchau, gente. Até quarta.